Ope, fala guerreiro, fala guerreira, Polícia Penal de Goiás, vai ter aula? Tá aqui a aula que você pediu de Direito Penal, a aula que vai te aprovar. Sou Marcos Rodrigues, professor de Direito Penal aqui no Monster Concursos e já vamos começar com matéria. Rodrigues, do que nós vamos falar? Crimes contra o patrimônio. Quais os crimes que mais caem em concurso público, Rodrigues? Crimes de estelionato, crimes de furto, roubo, são os que mais caem dentro desse crime contra o patrimônio, tá, guerreiro? Contra o patrimônio são estes. Rodrigues, crimes contra a administração pública, concussão, corrupção passiva, corrupção ativa, peculato, tráfico de influência, advocacia administrativa, crimes contra a dignidade sexual, violação sexual mediante fraude, estupro de vulnerável. É necessário que você saiba todos estes tópicos, tá? Então, vamos falar hoje sobre crimes contra a administração pública, em específico crimes praticados por funcionário público contra a administração pública. E tenha certeza, isso é uma promessa. Se a matéria de hoje cair na sua prova, tenho certeza que você vai gabaritar toda e qualquer questão que a banca trouxer para vocês, beleza? Então vamos lá, esse careca que tá falando com você aqui, qual que é o Instagram dele? Tá aqui, guerreiro, ó, @MarcosRodriguesMV. Antes de começar o vídeo, já deixa aqui um comentário para eu saber que você está assistindo, manda a localização, fala pra gente se você quer um aulão aí, uma revisão de véspera, porque toda decisão é tomada baseada nesse engajamento, nesses comentários que vocês deixam aqui, beleza? A ausência do comentário, o que vai acontecer? Não vai ter essas aulas aí voltadas para esse concurso. Então, sem conversa, Polícia Penal de Goiás, quem está falando é um policial penal de carreira, que estudou com o Monster, foi aprovado aqui no Monster e hoje está aqui tentando contribuir com sua evolução. Corrupção passiva, artigo 317 do Código Penal brasileiro, beleza? Então vamos falar desse tipo penal que cai muito em concurso público. Vamos lá, solicitar ou receber para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. E o terceiro verbo, ou aceitar promessa de tal vantagem. Existem características marcantes nesse tipo penal que vão fazer você lembrar dessa voz enjoada na hora da prova. Quais são elas? Os verbos, são 3. Solicitar, receber ou aceitar promessa de uma vantagem devida. Pronto. Todo tipo penal vem trazendo consigo 1, 2 ou mais verbos. No caso da corrupção passiva são 3, tá? Preciso que você entenda o que é preceito primário da norma. Preceito primário, guerreiro, é tudo isso aqui, ó. É esse caput inteirinho aqui. E qual o preceito secundário? Pena, reclusão de 2 a 12 anos e multa. Preceito secundário sempre vai ser a pena, beleza? Então vamos lá. Você sabe que esse tipo penal tem 3 verbos. Você sabe que esse tipo penal é combinado a ele uma sanção de reclusão, não é de detenção, isso já é questão de prova. E essa pena é de 2 a 12 anos cumulativo com pena de multa, porque está falando que é e multa, tá? Então isso você tem que entender. Quando eu falo para vocês, presta atenção, que solicitar, receber e aceitar promessas, quem pratica esses verbos núcleo do tipo aqui, pratica o crime de corrupção passiva, eu estou falando para você que existem 3 modalidades de cometimento de corrupção passiva. Sempre o sujeito ativo, aqui ó, não faz eu escrever isso à toa não, gente. A letra já não é boa, tá? O sujeito ativo sempre vai ser o funcionário público, tá? Pronto. Funcionário público é o sujeito ativo. Rodrigues, e quem é o sujeito passivo deste tipo penal? Sujeito passivo é a administração pública. Rodrigues, isso é importante? Claro que é, moço! Sou guerreiro, não assusta não. Administração pública. Por quê? É um crime praticado por funcionário público contra a administração pública. Logo, sujeito ativo, funcionário público, sujeito passivo, administração pública, tá? O candango solicita, recebe ou aceita. Faz a anotação aí, por favor. Quando ele solicita, trata-se de um crime formal. Quando ele recebe, trata-se de um crime material. Houve a mudança no mundo exterior, houve a produção de um resultado naturalístico. Qual foi esse resultado naturalístico, Rodrigues? O enriquecimento ilícito. A obtenção desse lucro fácil
houve aqui, então, de fato, então, um enriquecimento ilícito por parte do funcionário público. Então, produzir um resultado naturalístico, esse enriquecimento ilícito, é um crime material. Beleza? E o aceitar a promessa é um crime formal. Então, quando funcionário público solicita uma vantagem devida, sempre em razão do cargo. Se não for em razão do cargo, não houve crime contra a administração pública. Ou quando ele aceita uma promessa de uma vantagem devida, o que aconteceu? Crime de corrupção passiva. Independente se o particular paga mediante essa solicitação. Independente se o particular ou outro funcionário público oferece uma vantagem devida. Perdão, se ele arca com essa promessa de uma vantagem devida. O momento que o funcionário público aceita ou solicita já está consumado, independente do resto. O resto seria um mero exaurimento, tá? Então lembra disso aí. Vamos às elementares, vamos ao resto desse tipo penal. Isso vai valer lá para o crime de concussão também, o que muda é o verbo. Para si ou para outrem, essa solicitação, esse recebimento, tá? Essa aceitação de uma promessa de uma vantagem devida pode ser tanto para o sujeito que está ali como funcionário público, ou quanto ele solicitando ou recebendo para uma outra pessoa. Direta ou indiretamente. O que significa isso? Vamos beber um café? Vamos. É bom demais o café. Direto ou indiretamente. O funcionário público pode solicitar, receber ou aceitar uma promessa. Ele pode ir lá solicitar diretamente, ou ele pode se valer por intermédio de uma terceira pessoa, para que haja, né, o cometimento desse crime. Ainda que fora da função ou antes de assumi-la. Aqui eu entro num ponto muito importante, tá? Vamos escrever, olha. Ainda que fora da função. Beleza? Ou antes de assumi-la. O que significa cada situação dessa, Rodrigues? Presta atenção, guerreiro, presta atenção, guerreira, futuros policiais penais de Goiás, tá? Goiás é referência em segurança pública. Não confie seu sonho na mão de qualquer um, não, tá? Ainda que fora da função, guerreiros, significa funcionário público está de folga, está de atestado, né, que é a licença médica, está de férias, mas ele, em razão da função, olha aqui para a tela, mas ele sempre vai ser em razão da função, solicita, recebe ou aceita. Então, mesmo que esteja de folga, de férias, de licença médica, se ele invocou a função pública para praticar esse verbo, cometeu o crime de corrupção passiva. Antes de assumi-la, o que significa esse antes de assumi-la, Rodrigues? O candango passou no concurso, mas ainda não foi nomeado, não entrou em exercício. Mas ele, se valendo da função que ele vai exercer, solicita, recebe ou aceita uma promessa de uma vantagem devida. Aí temos a corrupção passiva administrativa e a corrupção passiva, né, em via de regra aqui, de um lapso normal. Quando eu falo para você de uma corrupção passiva política, eu estou falando de um político. Lembra lá, o candango foi eleito pelo povo, tá? Mas ele ainda não foi nomeado, ele não foi empossado no cargo, ele não entrou em exercício. Mas ele já começa a fazer, né, aquilo que ele já sabe de, entre aspas, né? Ele começa a fazer o que ele já pretendia no coração dele. A cogitação é uma fase interna do intercrime, só está dentro da cabeça do cara, nunca jamais será punível. Mas vamos lá. Ele vai ser empossado lá em 1º de janeiro. Mas ele já está eleito em dezembro. E nós estamos em dezembro. O que ele faz? Ele já passa a solicitar a vantagem devida em razão da função que ele vai exercer. Rodrigues, mas você falou que o sujeito ativo é um funcionário público. E que este crime só pode ser cometido por funcionário público. Falei. Mas o tipo penal aqui, guerreiro, ele é taxativo. Antes de assumi-la, quer dizer que antes dele assumir, ele pode responder por esse crime. Então é isso. O cara lá, a VUNESP, Banca de São Paulo, Polícia Civil de São Paulo, cobrou uma questão assim. Determinado candango, determinado indivíduo passou no concurso da Polícia Civil. Passou em todas as etapas. Enquanto aguardava a sua posse e entrar em exercício,
Ele foi nas vizinhanças dele ali, da residência onde ele mora, foi andando pela vizinhança e falando, olha, a partir de agora eu quero R$ 1.000 todo mês. Senão o pau vai quebrar aqui. Percebam que ele exigiu uma vantagem devida. Ele não solicitou, ele não recebeu, ele nem aceitou uma promessa. Mas o tipo penal foi taxativo. Da mesma forma que no crime de corrupção passiva, lá no crime de concussão, fala que ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, uma vantagem devida. Então ele exigiu uma vantagem devida antes de assumir. Vamos pegar para o nosso cenário, corrupção passiva. O cara passou no concurso da Polícia Penal de Goiás. Ele não tomou posse e não entrou em exercício, mas ele já está aprovado. Aí ele vai aí, né, na vizinhança dele e começa a falar, olha, eu sei que você, fulano, tem um parente que está preso. Se você me der R$ 1.000 aí todo mês, eu passo as informações que você precisa para ele. E as informações lá dele para vocês também. Só se você me dar R$ 1.000 todo mês aí. O que é que esse cara fez? Ele solicitou uma vantagem devida. Vamos pegar uma caneta aqui? Vamos. Ele solicitou uma vantagem devida para si, diretamente, beleza? Antes de assumir a função. Mas como assim, Rodrigues, que ele não tomou posse, não entrou em exercício e já está cometendo crime? Ele se valeu da função que ele vai exercer. Antes de assumir, ele já começou a cometer a cagada aí. Beleza? Qual que é o objetivo dele? Uma vantagem devida, que seria aqui os R$ 1.000. Perfeito? Conseguiu entender? Se você conseguiu entender, deixa um comentário para mim aqui que eu preciso saber disso aí, tá? Conseguiu entender? Eu fico muito feliz. Eu tenho certeza que nós vamos ser bem-sucedidos aqui dentro desse concurso, tá? Então vamos lá, o bizu para você anotar, que a minha letra é muito feia, então eu trago sempre assim mastigado para vocês, tá? Ainda que fora da função, o funcionário público está de férias, folga, licença médica, mas pratica o crime em razão da função. Ou antes de assumi-la, o caso de um particular que passou no concurso, mas ainda não tomou posse e entrou em exercício. Ou o caso de um político que foi eleito, mas ainda não foi diplomado de forma legal. São os exemplos que eu trouxe aqui durante a aula, dentre vários outros, né, que a gente poderia ter trago. Rodrigues, o que seria corrupção passiva exaurida? E o que vai acontecer dentro da corrupção passiva exaurida? Primeira coisa, guerreiro, é aumentado de 1/3 se em consequência da vantagem ou promessa o funcionário retarda, deixa de praticar qualquer ato de ofício ou pratica infringindo dever funcional. Pensa no cenário de uma blitz. O policial parou o carro na blitz cheio de irregularidades e fala com o particular assim, olha, me dá R$ 1.000 que eu te libero dessa blitz. Houve o quê? Corrupção passiva, praticando o verbo núcleo do tipo solicitar. Agora, segunda situação, o policial militar realizando uma blitz para um veículo cheio de irregularidades, o particular oferece uma vantagem devida para o policial. Oferecer e prometer são verbos da corrupção ativa. O particular oferece, o policial recebe. Houve, então, o crime de corrupção passiva, né, na sua modalidade receber. É um crime material, teve o recebimento, consumou o crime. Na terceira hipótese, o policial fala na blitz para um carro cheio de irregularidades, o particular fala com o policial. Olha, não tem dinheiro aqui agora, mas me libera que semana que vem eu volto e te dou R$ 1.000. O policial libera o cara e vai embora. Nessa hipótese, guerreiro, que em consequência dessa vantagem devida ou da promessa de uma vantagem devida, se o funcionário retardou, deixou de praticar, que foi este caso que eu acabei de narrar, qualquer ato de ofício, o que aconteceu? Aumento de pena para ele. Bizu de prova. Eu sei que o aumento é 1/3, Rodrigues. 1/3. Vale para o funcionário público. Beleza? E vale também para aquele que ofereceu. Se em consequência dessa vantagem, de fato, o funcionário público, seja qual for o setor que ele trabalha, pode não ser um policial, pode ser um auditor fiscal, pode ser uma vigilância sanitária, pode ser qual que for o órgão público. Sendo funcionário público, ele deixou de praticar, retardou um ato de ofício, em razão dessa vantagem devida, o que acontece? Aumento de pena para ele e aumento de pena para aquele que ofereceu, tá? Vale para ambos. Presta atenção no que eu vou falar para vocês.
Vantagem indevida. Vantagem indevida. Entende-se como que a maioria das questões traz uma vantagem indevida como uma vantagem indevida patrimonial. Perfeito, Rodrigues. Realmente sempre vem falando de um valor, né, de um dinheiro. A segunda corrente defende algo diferente dessa primeira corrente. Ela defende que essa vantagem devida pode ser uma vantagem moral, essa vantagem devida pode ser uma vantagem sexual, pode ser uma vantagem patrimonial. Rodrigues, e qual corrente eu vou levar para minha prova? Essa terceira. A vantagem devida pode ser qualquer tipo de vantagem. Uma vantagem sexual, vantagem moral, prestígio, uma vantagem patrimonial, beleza? Por mais que as bancas, de forma geral, cobrem muito valor, falando muito de valor expressivo, o que você vai fazer? Você vai lembrar dessa voz enjoada e vai entender que pode ser, né, uma vantagem devida de qualquer ordem, tá? Corrupção passiva privilegiada. Daqui a pouco nós vamos responder questões, tá? Eu preciso de você aqui comigo. Fala se a aula está sendo útil para você, se tá bom, se não tá, se o áudio tá ruim ou se não tá, se você conseguiu entender. Eu tenho certeza que depois dessa aula, que é uma dica simples, mas muito importante, você é capaz de responder qualquer pergunta aqui sobre corrupção passiva, tá? Vamos lá. Se o funcionário público pratica, deixa de praticar ou retarda um ato de ofício com infração de dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem, comete o crime de corrupção passiva privilegiada. Por que é privilegiada? Quais são as principais características da corrupção passiva privilegiada? Escreve aí, olha, ausência de uma vantagem devida. Pronto. Aqui não tem uma vantagem devida. Aqui o funcionário público pratica, deixa de praticar o retardo no ato de ofício, cedendo a pedido ou influência de outrem. Então, se ele está cedendo a pedido ou influência de outrem, sempre vai haver uma terceira pessoa. Essas são as principais características. Cedendo a pedido ou influência, você já sabe que é corrupção passiva privilegiada. Rodrigues, ainda assim estou com dúvida. Ausência de uma vantagem devida. Se não tem vantagem devida, mas o funcionário ainda assim deixou de praticar, praticou, retardou, corrupção passiva privilegiada. Na dúvida, o que você vai fazer ainda? Tem uma terceira pessoa solicitando, né, está pedindo o funcionário público para não praticar um ato de ofício, mas não está oferecendo nada. O que aconteceu? Corrupção passiva privilegiada. Rodrigues, por que você está sendo tão enfático? Por que você está conversando até cuspindo, nervoso, falando de corrupção passiva privilegiada? Porque sempre que a banca te cobrar corrupção passiva privilegiada, ela vai colocar lá nas alternativas esse crime aqui, ó, prevaricação. E prevaricação não tem nada a ver com corrupção passiva privilegiada. Beleza? Na prevaricação, o funcionário de fato deixa de praticar, retarda ou pratica um ato de ofício. Contudo, entretanto, é para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Aqui, na prevaricação, além de ser por interesse ou sentimento pessoal, o funcionário público não tem ajuda de terceiro, igual que na corrupção passiva privilegiada. Na corrupção passiva privilegiada é o quê? Cedendo a pedido ou influência. Sempre vai ser assim. Então conseguiu discernir isso aqui, cara? Conseguiu diferir, entender que não se confunde? Eu tenho certeza que a banca pode aprontar o que quiser, que ela não vai conseguir. Lembra desse pequeno detalhe. Interesse ou sentimento pessoal, prevaricação. Sentimento pessoal, raiva, amor, inveja, ciúmes. Aqui o funcionário público está por interesse ou sentimento pessoal, não tem ninguém pedindo ele para fazer nada. Na corrupção passiva privilegiada, além da ausência de uma vantagem devida, né, tem uma terceira pessoa pedindo ele para praticar, deixar de praticar ou retardar um ato de ofício, ou exercendo uma influência sobre ele. Tá?
Geralmente é uma pessoa de fora da administração pública que solicita, beleza? Isso é corrupção passiva privilegiada e você vai responder questão junto comigo agora. Errou, paga 10, pronto, acabou, é pouca ideia. Olha só o que veio perguntando aqui em 2023 pela IBFC. Cadê o enunciado? Acerca dos crimes contra a administração pública, assinale a alternativa que apresenta a descrição legal da corrupção passiva. Então vocês estão careca de saber o que é. Não precisa nem de ler. Solicitar ou receber para si ou para outro, direto ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela vantagem devida, ou aceitar promessa de tal vantagem. Então vamos lá no verbo. Exigir. Exigir para si ou para outro. Confunde, por quê? Só muda o verbo. Mas quem exige comete o crime de concussão. O resto é tudo igual. Para si ou para outrem, direto ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela vantagem indevida. Está pedindo a correta, não é. A letra B eu já vi que atende. Solicitar, receber para si ou para outrem, direto ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela vantagem indevida ou aceitar a promessa de tal vantagem. Gabarito eu marcaria a letra B. Vamos ver o resto, que pode ser tema da nossa próxima aula. Apropriar-se funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem posse em razão do cargo ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Seria o que, Rodrigues? Peculato. Um dos mais cobrados, se não for o mais cobrado em concurso público, beleza? Oferecer ou prometer. Quem oferece e quem promete alguma coisa é o quê? É um particular. Então é um crime de corrupção ativa. Pronto, acabou. Letra B. É pouca ideia para essa banca aí. Nós vamos ser aprovados. Vamos lá. De acordo com os crimes contra a administração pública, assinale a alternativa correta. A corrupção é um dos crimes previstos contra a administração pública. Ela pode ocorrer em duas modalidades previstas na legislação brasileira. São elas corrupção ativa e corrupção inativa. Uma pancada de gente já me mandou mensagem que errou essa questão. Não existe corrupção inativa. Aqui só um erro que a banca colocou propositalmente aqui, né, de digitação. Quando o funcionário público desvia ou se apropria de dinheiro ou bem público ao qual tem acesso, mesmo que não seja por conta do cargo que ocupa, comete crime de peculato, seja em benefício próprio ou de outras pessoas. Aqui está errado, tá? Mesmo que não seja por conta do cargo, não. Sempre em razão da função. O cara cometeu uma conduta que não foi em razão da função, não é crime contra a administração pública, tá? O cara tem que se valer da função que ele exerce, ele tem que invocar a condição de funcionário público para que haja o crime contra a administração pública. Se não houver invocação se ele não invocar a condição de funcionário público dele, ou vai haver a atipicidade da conduta, ou vai haver, né, um outro tipo penal, que não é contra a administração pública, tá? Então fique atento a isso. Letra C. A concussão ocorre quando o servidor exige algum tipo de vantagem devida para si. Aqui até aqui, beleza. Ou para outras pessoas também, por causa do cargo que exerce na administração pública. Poxa, isso aqui está certo. O gabarito que eu marcaria é a letra C, mas vamos ver o resto. O crime de prevaricação está previsto no artigo 319 do Código Penal e ocorre no momento que o servidor público pratica atos que extrapolam suas funções? Não. Prevaricação, lembra lá, gente, interesse ou sentimento pessoal. A prevaricação ocorre no momento em que o servidor público age com decência. Opa! Em uma ação no qual é dever praticá-la em função do cargo que ocupa. Não, o gabarito aqui é a letra C, tá? Se nós mudar aqui agora, se tem não ficar verde, eu vou levantar e vou sair vazado. Eu não aceito mais, tá? Nosso gabarito é, graças a Deus, a letra C. Beleza? Estou resolvendo junto com vocês aí. Vamos lá para também um concurso de 2023 para o cargo de advogado. Em relação ao crime de corrupção passiva, assinalar a alternativa correta. A doutrina é unânime em apontar a necessidade de vantagem de caráter financeiro para a caracterização do delito. Não é necessário o caráter financeiro. Lembra que eu falei da segunda corrente lá que a gente defende? Pode ser uma de ordem moral, patrimonial, financeiro, né? Sexual. Então não é essa aqui. Trata-se de uma seção da teoria monista do concurso de pessoas. Por que que essa aqui está certo? Por que que é uma exceção da teoria monista do concurso de pessoas?
Não há que se falar em concurso de pessoas. Por quê? Quando o funcionário público pratica o crime de corrupção passiva, em tese, outro pratica o crime de corrupção ativa. São tipos penais distintos. Então, o concurso de pessoas aqui não é necessário, não se aplica. Por esse motivo, seria a exceção. Então, eu marcaria a letra B. Não se aplica no referido tipo penal a agente que solicita vantagem devida, mas apenas aquele que recebe, não. Aquele que solicita, aquele que recebe, aquele que aceita a promessa. Somente pode ser cometido após o funcionário público assumir a função, em razão dela ou não. Não, pode ser cometido ainda que fora da função, ou antes de assumi-la. Lembra? Ainda que fora da função, o cara está de atestado, está de folga, está de férias, ou antes de assumi-la. Passou no concurso, mas não tomou posse, não entrou em exercício. Foi eleito pelo povo democraticamente, contudo, entretanto, não foi diplomado. Mas ele já pratica os verbos núcleo do tipo penal corrupção passiva. Então, o gabarito é a letra B. Pronto, é pouca ideia, viu? Vamos lá para mais uma. Assinale a única alternativa em que todas as opções são tipificadas como crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral, em conformidade com o Código Penal. Vamos lá. Essa aqui você vai mandar para mim aqui nos comentários. Qual é o gabarito, tá? Você que está assistindo vai mandar aqui. E em nome de Jesus você vai ser aprovado. Moeda falsa, peculato e concussão. Moeda falsa. Falsidade ideológica, prevaricação em moeda falsa. Peculato, corrupção passiva e moeda falsa. Olha só. Prevaricação, falsidade ideológica e abandono de função. Corrupção passiva, prevaricação e concussão. Até quem não sabe de tudo consegue matar uma questão dessa. Está falando aqui a única alternativa em que todas as opções são tipificadas no Código Penal como praticados por funcionário público. Corrupção passiva é um crime funcional próprio? É. Prevaricação também é. Necessária a condição específica de funcionário público? Sim. E a concussão? Aquele que exige perfeitamente. Aquele que exige é o quê? Esse aqui, ó. Aquele que exige, ó. Pronto, acabou. É pouca ideia, tá? A gabarita aqui é a letra E. Fechou? Vamos para mais uma. Em relação aos crimes contra a administração pública, conforme o Código Penal, analisar os itens abaixo. Analise os itens abaixo, né? Então vamos ver. A ação de solicitar ou receber para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem devida, ou aceitar promessa de tal vantagem, corresponde à tipificação penal corrupção passiva. Correto. Exigir para si ou para outrem, direto ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem devida, corresponde à tipificação penal concussão, punida com reclusão de 3 a 8 anos e multa. 2 a 12 anos e multa. Pronto, está errado. Na corrupção passiva, a pena é aumentada de 1/3 se, em consequência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou pratica infringindo dever funcional. Perfeito. Aumenta de 1/3? Correto. Considera-se funcionário público para os efeitos penais quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. Perfeito. Ao meu ver, aqui a única que está errada é a terceira. Se tiver algum erro, pode mandar para mim no comentário aqui, que não tem problema nenhum não. Sou de carne também, ué. Beleza? Vamos ver. Estão corretos somente os itens 1, 3 e 2. 1, 2, 1 e 3, 1, 3 e 4, ou somente os itens 2, 3 e 4. Vamos ver. Eu falei lá 1, 3 e 4. Vamos ver. 1, 3 e 4. Pronto. 1, 3 e 4 está correto aqui, ó. Letra C. A 2 está errado, então tudo que tem 2 aqui eu já marcaria que estava errado. Ficaria entre, né, duas questões aqui, mas contudo, entretanto, ao meu ver, gabarito certo é esse aqui, tá? 1, 3 e 4. A segunda está errada porque exigir, de fato, está correspondendo aqui o tipo penal certinho, mas a pena é de 2 a 12 anos cumulativo com pena de multa. É o preceito secundário da norma. Pronto, acabou, é pouca ideia, tá? @ Marcos Rodrigues MV, para você que ainda não me conhece, vai lá,
Ali eu posto questões diariamente. Ali eu posto um pouco da minha rotina como policial penal, tá? Sempre abro ali uma caixinha de perguntas. Pergunta tudo que você quiser. Tira sua dúvida. Dúvida de matéria, gente, manda lá também pergunta que eu vou responder, né? Bem curtinho ali. Mas se não der para eu responder de forma bem curta, meu objetivo, eu volto aqui e trago aula para vocês. Eu estou sempre à disposição, tá? O mais importante da aula eu vou dizer para vocês. Consagre ao Senhor tudo aquilo que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Forte abraço a todos, aqui é Monstro, é tudo nosso, nada deles.